Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Aline, professora de Ciências. O tema da aula de hoje é sobre os estados físicos da matéria. Tomaremos como exemplo a água nos seus 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Representaremos os estados físicos na sua constituição submicroscópica. A água ela é formada por 2 átomos, de hidrogênio e um de oxigênio. Então, a gente tem aqui a molécula da água representada por essas bolinhas brancas, que são o hidrogênio, e a vermelha o oxigênio. A água no seu estado sólido, ela tem as moléculas bem organizadas. Observe o exemplo. No seu estado líquido, elas estão um pouco desorganizadas. No estado gasoso, totalmente desorganizadas. Aqui nós conseguimos visualizar as partículas que compõem a água através do microscópio. E a gente observa aqui colisões entre as partículas. Se a água é composta por átomos, na sua forma sólida, o gelo também deverá ser. Então, a diferença entre os seus 3 estados está na maior ou menor liberdade do movimento das moléculas. Aqui observamos a água no seu estado sólido. As bolinhas em branco representam o hidrogênio e a vermelha o oxigênio, H2O. Observe que a temperatura menos 5 graus Celsius, a água está no seu estado sólido e as partículas estão bem organizadas. Nós vamos ver as transformações aqui conforme a animação. A gente aumenta a temperatura, então a água ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, então a gente tem o derretimento, que é a fusão, as moléculas já começam a desorganizar e a temperatura começa a aumentar, a água vai passar do seu estado líquido para o estado gasoso, que é a vaporização, e a temperatura aumenta e as moléculas elas ficam totalmente desorganizadas. Aqui veremos a curva de aquecimento. Observe aqui o experimento, que a água se encontra no estado sólido, na temperatura de menos 25 graus, e a gente vai começar com a animação. Então, a água ela vai derreter, vai passar do estado sólido para o estado líquido, e a temperatura vai aumentar, né? Está em 5 graus, depois vai aumentando, a água vai passar do seu estado líquido para o estado gasoso, que é a vaporização, e assim a curva vai aumentando, chegando à temperatura máxima de 130 graus Celsius. Agora veremos um diagrama de fases, das mudanças da fase da água. A fase em que uma substância se encontra depende da pressão e da temperatura. É possível que ocorra equilíbrio entre as duas, ou mesmo entre as 3 fases da substância. Este ponto no qual as 3 fases coexistem é chamado ponto triplo. A maioria das substâncias dilata-se na fusão. Esse é, por exemplo, o caso do dióxido de carbono. A curva de fusão representa o equilíbrio entre os estados sólido e líquido. O aumento da pressão faz aumentar a temperatura de fusão. A curva que separa as fases líquida e de vapor da substância é a curva de vaporização. E a curva que separa as fases sólida e de vapor é a curva de sublimação. Algumas outras substâncias se contraem na fusão. Esse é o caso, por exemplo, da água. Para essas substâncias, o aumento da pressão diminui a temperatura de fusão. Como nas outras substâncias, a curva de vaporização separa as regiões que correspondem às fases líquida e de vapor, e a curva de sublimação as regiões das fases sólida e de vapor. Então, alunos, chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!